Olá, amigos da TV Viena, eu sou André Zanotti e este é o programa Solução. O tema de hoje é redução da maioridade penal. Espero você em instantes. Estamos começando agora um programa Solução. Eu sou André Zanotti e o tema de hoje é redução da maioridade penal. Para falar sobre o assunto hoje, eu convidei o Dr. Tiago Baldani Gomes, que é juiz da 2ª Vara Criminal aqui de Assis. Tiago, um prazer recebê-lo em nossa casa. Olha, o prazer é todo meu, estou muito honrado de estar aqui, André, com você. Muito obrigado pelo convite e será um prazer falar sobre redução da maioridade penal. O Dr. Tiago, além de juiz, ele é mestre em ciências jurídicas, tanto aqui em Jacarezinho quanto na faculdade de Stanford. Dr. Tiago, eu gostaria de conversar com o senhor, então, a respeito da possibilidade, ainda não houve a redução, mas muito provavelmente pode ser que haja redução nos próximos meses aí da idade penal. Como é que o senhor vê, como juiz, essa possibilidade? Olha, o tema não é novo. Desde a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, já havia vozes que defendiam a redução da maioridade penal para 16, para 14 anos, mas o tema hoje voltou a ser um tema candente, ser um tema da moda por causa de um projeto de lei em trâmite no Legislativo Federal tendente a essa redução. Esse tema, então, está sendo bem debatido, tem vozes mais conservadoras que advogam até a redução para 14 anos, tem vozes que são totalmente contrárias a esse projeto, dizendo para a manutenção do Estatuto da Criança e do Adolescente da maneira que está, e tem também uma posição intermediária, ou seja, a redução para 16 anos, a depender da natureza dos crimes envolvidos. Tá certo. O senhor não teme, de repente, bom, já que vamos reduzir a questão da maioridade penal, aí as pessoas também tendem a dizer, então eu posso, já que eu posso dirigir votar com 16, eu vou poder dirigir com 16, ou a prostituição também vai ser permitida aos 16? Será que essa redução ela não pode trazer outros pseudos direitos? Claro, claro. Haverá provavelmente com a redução vários efeitos reflexos, né? E um dos efeitos reflexos é justamente esse mencionado, ou seja, a pessoa então passa a ser plenamente responsável aos 16 anos, vem uma série de fatores, né? Acredito eu, voto obrigatório, porque hoje o voto é facultativo entre os 16 e 18 anos, o voto vai passar a ser obrigatório, então, a questão da direção, então adolescentes com 16 anos poderão dirigir, poderão ser plenamente responsáveis por seus atos. Hoje a maioridade, até a maioridade civil, ocorre plenamente aos 18 anos. Haverá também a redução aos 16. Então, é uma série de questões ainda que terá que ser equacionada. No mundo todo, existe essa discussão e nos países existe uma diferença muito grande quanto à maioridade penal. Tem casos extremos, por exemplo, na Inglaterra e País de Gales, a maioridade penal ocorre aos 10 anos de idade. Nossa. França, por exemplo, aos 13 anos de idade, mas lá na França, entre os 13 aos 18 anos, o juiz pode optar entre aplicar uma pena mesmo, ou uma medida socioeducativa, que é a resposta para os adolescentes, e até casos assim mais extremos, na outra ponta, por exemplo, na China, a maioridade penal vem aos 25 anos de idade, né? Mas é lógico que desde os 14 existe um sistema que prevê até prisão perpétua para adolescentes a partir dos 14 até os 25, mas a maioridade mesmo tecnicamente é aos 25. Mas a maioria dos países hoje, pelo menos no lado ocidental, estabelece a maioridade penal aos 18 anos. Brasil, Itália, Finlândia, Suécia. Então nós não estamos isolados absolutamente. Nos Estados Unidos tem uma questão diferente, é um pouco mais complexo, porque cada Estado membro lá tem muita autonomia.
Então existe o Código Penal Modelo, que é uma sugestão para os demais estados que estabelece a maioridade penal aos 16 anos. Mas os estados não são obrigados a adotar esse código. Na Califórnia, por exemplo, a maioridade penal se dá aos 14 anos de idade. E havendo a possibilidade de demonstração, no caso em julgamento, que se antes dos 14 anos, uma criança com 10, um adolescente com 11, 13 anos, sabia o que fazia, ele será responsabilizado como um adulto. Doutor, e qual o seu posicionamento em relação a essa possibilidade de redução? Olha, diferentemente da maioria, eu sou contra. Contra reduzir drasticamente dos 18 para os 16 anos. Eu acredito que possa haver a redução aos 16 anos para um número reduzido de crimes. Crimes violentos contra a pessoa, homicídios com requintes de crueldade, latrocínio, estupro, mas reduzir genericamente dos 18 para os 16 anos, acredito que não resolverá o problema. A criminalidade não será reduzida e esse adolescente vai sair de uma prisão bem pior do que ele entrou. O senhor não acredita, então, que poderá haver uma redução nos índices de violência? Olha, André, como eu trabalho como juiz criminal e também como juiz da infância e juventude, o índice de reincidência nos processos penais dos réus maiores de 18 anos é bem maior que dos adolescentes. Há estudos sérios no Brasil que indicam que o índice de reincidência para os maiores de 18 anos é 5 vezes maior que para os adolescentes. Então é um número bem significativo. Claro. E no caso, como é que o senhor acha que ficaria o ECA? Como é que ele se adaptaria a essa nova realidade? Então, o ECA, de acordo com o ECA, crianças são aquelas pessoas entre 0 e 12 anos e adolescentes dos 12 aos 18 anos. Então o ECA, obviamente, se passasse esse projeto de lei, ele teria que ser alterado, né? Ou se alteraria o ECA justamente para prever essa situação. Não sei se a lei aí passaria a estabelecer que adolescentes só seriam aquelas pessoas até os 16 anos, considerando como adultos a partir dos 16, mas teria que ser alterado. Porque pela sistemática do ECA, quando uma criança entre 0 e 12 anos comete um crime, essa criança nunca será punida. No máximo, ela recebe medidas de proteção, que podem envolver advertências aos pais ou responsáveis. Agora, dos 12 aos 18 anos, o adolescente é sim responsabilizado pelos seus atos. E às vezes essa é uma falsa ideia, que não acontece nada para o adolescente. Sim. Na verdade, ele recebe medidas socioeducativas, que podem variar desde uma medida mais branda, como uma advertência, vamos supor uma briga na escola, ele será advertido formalmente, até a medida mais drástica, que é a medida de internação, que pode chegar ao prazo máximo de 3 anos. Internação, eu digo, é prisão, entre aspas, né? É regime fechado dentro de uma unidade da Fundação Casa. Este é o programa Solução. Ajude-nos a construir os próximos. Mande suas sugestões, mande suas perguntas. Para isso, existe o e-mail solução@tvviena.com.br ou ligue para o telefone 3323-2739. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Olá, amigos, clientes da Chaplin. É com grande prazer estamos aqui mais uma vez para apresentar a vocês a coleção de inverno 2015, que por sinal está maravilhosa. Now bring my poison. Their skin in craters like the moon. The moon we love like a brother. Why we push through the moon? Dancing around the lies we tell. Dancing around big eyes as well. Even the comatose, they don't dance and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know we're on each other's team.
Vamos dar início então na parte de camisaria, que é um dos fatores fortes aqui da Chaplin. Para quem conhece, é cliente, sabe que a Chaplin é muito forte em termos de camisa. Vocês vão ficar com umas imagens aqui de umas camisas manga longa. A Chaplin trabalha com as camisas tradicionais, trabalhamos com as camisas para gravataria, camisas diferenciadas. Quem compra aqui sabe que a Chaplin trabalha com as camisas 100% algodão, todas 100% algodão, algumas de algodão nacional, outras algodão egípcio, mas todas 100% algodão. E a opção de camisa é muito grande. Lembrando vocês, clientes, que a grade de camisa hoje da Chaplin está do número 1 ao número 7. Então atendendo aí a uma faixa etária muito grande de clientes. Dando continuidade à parte de camisa, vocês vão ficar com as imagens aqui das camisas jeans, que por sinal é uma tendência muito forte nessa coleção 2015 inverno. Aqui temos camisa jeans da base, da individual, da pódio, umas diferenciadas, 2 bolsos, xadrez, os quadriculados estão muito fortes. E lembrando também que nós temos nessa coleção as flanelas, e as flanelas da individual são todas 100% algodão. Em termos de conforto, é inquestionável, são maravilhosas para o uso do dia a dia. Estamos de volta com o programa Solução, com o tema Redução da Maioridade Penal, e hoje eu estou aqui com o Dr. Tiago Baldani Gomes de Filippo, que é juiz da 2ª Vara Criminal de Assis. Doutor, então retomando o nosso tema, nosso assunto, será que nós não temos já leis demais, não? Às vezes eu vejo o Estado legislando demais em uma situação e de menos na outra. Será que mais uma lei, isso vai garantir a segurança, o bem-estar, a saúde da população? Olha, André, o que não falta são leis no Brasil. Leis temos demais. Mais uma lei não resolveria o problema, seria mais uma lei. Na verdade, a solução não é passar mais um número X de leis. A solução, na verdade, é fazer concretizar a vontade da Constituição, é fazer concretizar o que já consta de leis, que temos leis excelentes. O ECA, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei excelente. Código de Defesa do Consumidor é outra lei excepcional. Mas o que falta, então? Falta concretizá-las. Falta que retiremos essas leis do papel e que elas passem efetivamente a alterar a realidade. Se o ECA mesmo, que é uma das leis mais avançadas do mundo na matéria de infância e juventude, fosse de fato aplicado como prescreve, nossa realidade seria diferente. Provavelmente hoje nem discutiríamos questão da redução da maioridade penal. Doutor, eu tirei uma parte aqui, um texto da Constituição Federal, eu gostaria de ler para o senhor, e diz o seguinte, o parágrafo 7º do artigo 144. Ele diz o seguinte: a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficácia de suas atividades. Então ela começa com a lei disciplinará. A Constituição é de 88, nós estamos em 2015, então é uma norma de eficácia contida e que precisa de uma nova lei para que ela venha a viger. Enquanto isso não acontece, os nossos órgãos de segurança ainda não têm essa regulamentação. Será que não seria muito mais fácil regulamentar a segurança do que diminuir a maioridade penal? Sim, regulamentar a segurança seria uma questão e, fora isso, acredito que o principal seria uma concatenação com toda a rede de proteção. Porque em se tratando de infância e juventude,
nenhum órgão pode atuar sozinho, nenhum órgão deve atuar sozinho. Então existe aí uma série de órgãos em prol do atendimento da criança e do adolescente. Existem os conselhos tutelares, os CRAS, CREAS, os próprios setores técnicos ali do judiciário, formados por psicólogos, assistentes sociais, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública. O que falta, na verdade, acredito eu, é uma coordenação maior entre esses órgãos para tratar da questão da infância e juventude. Sim. Às vezes a impressão que me dá, me corrija se eu estiver errado, é que essa criança, ela é esquecida, ela é invisível, ela não é querida, as pessoas passam e nem a veem. E posteriormente, quando algum ato infracional acontece, ela é demonizada, ela deixa de ser invisível e fica extremamente visível, mas de uma forma pejorativa, negativa, ou seja, ela é demonizada. Então antes ela não era ninguém, e agora ela passa a ser alguém que é não quisto na sociedade. E ela passa de um ponto para outro e não é cidadão. Será que o Estado também ele não é uma pequena máquina de criar, né, não cidadãos ou pessoas que não têm nenhum tipo de intimidade com o Estado e com a lei e que, portanto, quando ferem essa lei, para elas não estão cometendo ato ilegal algum? Então, me parece que naqueles lugares em que o Estado, intervenção, é menos visto, onde existem menos investimentos nas áreas de educação, saúde, o Estado punitivo é mais visto. Esse é o grande problema. Dando ensejo, até aproveitando o gancho do filósofo Robert Castell, as novas classes perigosas. Às vezes olhamos para essas classes de adolescentes e dizemos, olha, são as novas classes perigosas, devemos encarcerá-los. Será que é essa mesmo a situação? É lógico que quando um adolescente de 16 anos rouba, mata, estupra, como vimos recentemente na mídia, todos ficam chocados. Mas em se tratando dos demais atos infracionais, será que seria adequada a redução da maioridade penal? Até no tráfico. O tráfico de drogas é um crime gravíssimo. Ele é equiparado a hediondos por própria determinação da Constituição. Mas o tráfico de drogas, no meu modo de ver, é um problema muito mais complexo e não será solucionado com o mero encarceramento dos adolescentes, além de ensejar maior exclusão social. Peguemos um exemplo, um adolescente da periferia que usa drogas, ele não tem condições de pagar a droga que ele usa. Como é que ele vai pagar a droga que ele usa? Trabalhando para o traficante. Então ele recebe às vezes 10 porções e o traficante diz, olha, a cada 8 que você vender, você pode usar 2. Aí esse adolescente é flagrado pela polícia no tráfico de drogas, obviamente. Vai ser internado, Fundação Casa, vai receber todos os rigores da lei. Agora, o mesmo adolescente, um pouco mais abastado, um adolescente que tem condições financeiras de comprar a droga que ele usa, ele não vai comprar grandes porções, ele não precisa trabalhar para o traficante. Então ele vai até o ponto de drogas, adquire a droga para uso. E quando ele é flagrado pela polícia, para ele não acontecerá provavelmente absolutamente nada. Quer dizer, duas situações com a finalidade praticamente a mesma, mas que acabam sendo desigualadas. Será que seria o caso de punirmos o usuário de drogas? Não o viciado em drogas, porque o viciado é doente. Mas será que seria o caso de trazermos punições mais severas para aquele que usa drogas? Será que tratarmos um adolescente de 16 anos que vende X porções para sustentar o vício, jogarmos esse adolescente na prisão, e agora para o adolescente que tem dinheiro, que usa o dinheiro da mesada para comprar a droga que usa, para ele não acontecer nada, será que estamos distribuindo justiça? Eu acredito que não. Para que um adolescente de 16 anos que ganha aí no tráfico de drogas, vamos supor, 2, 3 mil reais por mês, que saia dessa situação para realizar um trabalho honesto, uma atividade ilícita, para que exista essa saída, ele precisa receber o quê? Valores. E normalmente ele não recebeu esses valores em casa. Então a situação é muito mais complexa.
Porque se encarcerarmos esse adolescente, ele vai sair da prisão mais cedo ou mais tarde. E como é que ele vai sair da prisão? Melhor ou pior? Provavelmente pior. Doutor, o senhor disse que, o senhor já falou sobre a reincidência e já disse que é bem menor em relação aos adolescentes. É bem menor mesmo? Existem estudos nesse sentido? Porque a falsa impressão, a impressão que se causa na sociedade é de que, eu posso fazer qualquer coisa e eu vou sair da cadeia. As pessoas também falam, daqui a pouco ele sai da cadeia, né? A reincidência é bem menor mesmo? Existem números concretos em relação a isso? Existem. Aquele dado que eu trouxe, eu não me lembro agora qual instituto de pesquisa, mas isso é facilmente acessível na internet, a respeito desse índice. O índice de reincidência para os maiores é 5 vezes maior que a reincidência para os menores. Isso quer dizer, a meu modo de ver, que a prisão, o risco da prisão não inibe ninguém. E a Fundação Casa também, que guardadas as devidas proporções é uma prisão para o adolescente não sai de lá, ele pode ficar no máximo por 3 anos em uma unidade fechada, sem possibilidade de sair, para ele também é estigmatizante, né? Quem fica alguns 45 dias, por exemplo, que é o período da internação provisória e sai, ele é estigmatizado na escola, dificilmente ele é bem visto na escola e já é olhado com outros olhos, né, como um problema. Então, essa situação para ele também é ruim. Claro. Esse é o programa Solução. Ligue para nós no telefone 3323-2739 ou mande um e-mail para solução@tvviena.com.br e sugira novos temas, sugira novas pessoas. Este é um programa que quer fomentar a cidadania e a sua participação. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Fique ligado. Também nessa coleção vocês vão encontrar a parte de malharia, manga longa, as polos, as manga longas totalmente diferenciadas, que são as da Paco, as malhas da Individual, todas com diferencial no pé de gola, todas também voltando a lembrar vocês, 100% algodão. A parte de tricô, temos desde das golas V, as golas redondas, também todas 100% algodão, com uma variante de cores muito grande. Dando sequência na parte de malharia, vocês vão ficar com as imagens agora das polos manga curta. As polos aqui na Chaplin vocês vão encontrar desde o algodão nacional até o algodão Pima, que é um algodão diferenciado. O conforto do dia a dia é maravilhoso. Só quem tem e sabe, quem não tem, vem aqui na Chaplin, vocês vão encontrar. Na parte de moletom, vocês vão perceber que os moletons da Chaplin são todos flanelados, tá? Quentinhos, todos com 100% algodão também. Temos na opção careca, temos na opção do capuz, bem variante, a variante de cores são grandes e a grade também vai do P ao GG. A opção dos moletons estão maravilhosos na coleção da Chaplin. E temos também para essa coleção os moletons de botão. Tem a opção de zíper e os de botão, sendo ela careca e capuz. É isso daí, tentei passar para vocês um pouco que a Chaplin tem para oferecer para vocês nessa coleção de inverno 2015, que realmente está maravilhosa. Venham para cá, quem não conhece, estamos aqui na rua Floriano Peixoto, 163, a loja climatizada, maravilhosa, tem uma equipe para atender vocês aqui, profissional. Temos um prazer em receber vocês, mesmo aqueles que não conhecem, venha para a Chaplin.
Estamos de volta com o último bloco e eu gostaria de fazer uma última pergunta ao senhor a respeito do projeto Educação é Fundamental. Eu tive acesso à portaria feita em 2014 e achei bastante interessante porque entre outros assuntos, o que me chamou a atenção foi o seguinte: vai haver uma intervenção excepcional do Poder Judiciário na questão da educação, mas também vai haver um preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Esse projeto, ele visa combater a evasão escolar, as faltas injustificadas na escola, o desempenho escolar inadequado. E cria-se também uma rede, Poder Judiciário, Ministério Público, as defensorias, Conselho Tutelar, as escolas, tudo isso em prol da criança e do adolescente. A portaria foi feita pelo senhor. Eu gostaria então que o senhor pudesse falar para os nossos telespectadores o que é essa portaria e de que forma o senhor acredita que ela possa melhorar a qualidade de vida do cidadão acisense. Então, o motivo que me levou a editar essa portaria foi verificar que os adolescentes, mesmo que fossem apreendidos no tráfico pela primeira vez, não haviam começado a traficar naqueles dias. Na verdade, quando eu pergunto a respeito de até que ano escolar esse adolescente estudou, coincidia com a época que ele passou ao mundo das drogas. Então, eu verificava que o Estado, quando chegava, ele intervinha tarde demais. Então, a ideia foi anteciparmos, com o apoio de toda a rede, para aquele momento em que o adolescente ainda é uma criança, 11, 12 anos, e os vínculos com a escola começavam a se afrouxar. Então, trazemos esse adolescente para o judiciário e movemos toda a rede de proteção para que essa rede passasse a atuar nesse período, com o intuito de evitar, de prevenir que esse adolescente se enveredasse pelo mundo de drogas e mundo de criminalidade. Então, como é que fizemos isso? 2 ou 3 vezes por ano, oficiamos todas as escolas da comarca de Assis, e a comarca de Assis é maior que o município de Assis, porque abrange Assis, Florínia, Tarumã e Chaporã. Oficiamos todas as escolas desses municípios das redes públicas, solicitando que as escolas encaminhem para nós os casos mais complexos, que necessitem maior intervenção relativamente à evasão escolar, relativamente a comportamento inadequado, faltas, etc. Então, recebemos, cada vez que oficiamos, cerca de 100 ofícios, 150. Não dá para trabalharmos com 150 casos. Então, realizamos uma seleção de modo a tentarmos pulverizar entre as escolas da comarca. E aí, quando escolhemos esses alunos, nós realizamos um procedimento apartado, uma pastinha apartada para cada um deles, e o setor técnico realizará uma visita. Vai até a casa desse aluno, uma psicóloga, e vai também uma assistente social do fórum. E elas vão realizar uma entrevista com esse adolescente, com os pais, e vão fazer um relatório, contexto familiar, renda, todos os detalhes maiores necessários para a intervenção. Vem esse relatório para nós marcamos uma audiência no fórum e deverão comparecer a essa audiência o aluno, pais ou responsáveis, direção da escola, Conselho Tutelar, Ministério Público, CRAS, Defensoria Pública, né, por meio da advocacia, no convênio com a AB Defensoria. E nessa audiência, a ideia não é punir ninguém, a ideia não é advertir ninguém, a ideia é verificarmos o que é que o Estado pode fazer com toda a rede de proteção que lá se encontra em prol daquele aluno, né? Então, o primeiro passo é ouvir o aluno, ouvir os seus pais e depois possibilitar um franco debate entre os presentes, de modo a que cada órgão possa fazer em prol daquele aluno. E depois dessa audiência, existem as medidas que serão acordadas.
Por exemplo, a direção da escola se compromete a encaminhar mensalmente notas e frequência desse adolescente. O Conselho Tutelar se comprometerá a realizar uma visita bimestral a essa casa e verificar como está a situação. E a ideia do adolescente de sair dessa audiência sabendo que haverá essa fiscalização, essa intervenção, é muito importante, porque daí os relatos têm dito que pelo menos ele tem melhorado o comportamento na escola, pelo menos ele está ciente de que existe essa fiscalização especial em relação a ele. E isso se torna um exemplo, às vezes trabalhando com um adolescente em uma escola, é um exemplo muito grande para os demais. A notícia corre e os demais, o comportamento de um modo geral tende a melhorar. E para aqueles casos que o comportamento não melhora, o senhor estava me dizendo que inclusive trabalha junto com a Polícia Militar, existe até um sistema ligado ao WhatsApp, não é isso? Na verdade isso já é para atos infracionais. Já os atos infracionais. Quando o adolescente comete um crime e a resposta não aconselha uma internação, mas uma medida mais branda, por exemplo, prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida. Essas informações são encaminhadas à polícia e a polícia aqui em Assis está de parabéns, desenvolveu um software, um programa de computador, justamente para fiscalizar essas medidas. Dentre as medidas, está compreendida aquela em que impossibilita o adolescente sair de casa durante a noite, entre 10 horas da noite e 6 horas da manhã. Essa informação vai para os tablets das viaturas e as viaturas, nas abordagens de rotina, podem verificar esse aparente descumprimento. Verificado o descumprimento, é lavrado um boletim de ocorrência pela Polícia Militar, BOPM, e encaminhado via e-mail para o fórum. Esse boletim, esse documento é juntado no processo e aí será designada uma audiência para se ouvir esse adolescente, se houve o descumprimento ou não houve. O descumprimento pode ensejar medidas mais drásticas para ele, incluindo a internação sanção. Ele volta para a Fundação Casa e, se não foi, tem a chance de ser conduzido para lá por um período máximo de 3 meses. Dr. Tiago, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. A TV Viena é também a casa onde o Poder Judiciário pode se manifestar. Gostaria de tê-lo como parceiro em alguns outros próximos programas e gostaria de abrir para suas considerações finais. Olha, sou eu quem agradece, me senti muito honrado, mais uma vez eu digo, pelo convite. É sempre um prazer debater sobre esses temas, é sempre um prazer levar aos telespectadores, não o certo ou errado, mas apenas a minha opinião, talvez um pouco mais abalizada por se tratar do trabalho que eu faço diariamente. Obrigado. Este é o programa Solução e espero você num próximo programa. Para isso, mande um e-mail para solução@tvviena.com.br ou ligue para o telefone 3323-2739. Meu nome é André Zanotti e espero você. Até lá!